Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do Lema Podcast, podcast da Escola de Engenharia Civil Ambiental da UFG. E hoje falaremos de um tema bem interessante, que é de análises espaciais. O professor Hugo está aqui conosco, para ajudar nesse debate, nesse bate-papo, que vai ser bem interessante. Tudo bem, professor Hugo? Tudo bom, Elton? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste, né? Então estamos novamente aí para mais um episódio, né? Legal. Hoje a gente vai trazer exemplos e aplicações das análises espaciais. Nos últimos episódios, a gente sempre cita, de uma maneira ou outra, um pouco dessas análises, mas hoje a gente vai entender, irmos mais a fundo um pouco, para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas e detalhar melhor algumas análises. Bem, o que seria uma análise espacial? Quando se fala em análise espacial, vocês estão analisando algo que está no espaço. Podemos chamar também de análise geográfica, talvez? Estamos falando de um evento qualquer que está ocorrendo em um dado local. Um exemplo seria um evento de chuva. Essa chuva ocorre em algum lugar. Um acidente de trânsito foi notificado. Quando você está usando ali um aplicativo como o Google Earth, o Waze, você notifica ali um buraco na pista ou um acidente de trânsito. Ali é um evento que ocorre no espaço e no tempo. Em tal momento, aquela informação, em determinado momento, aquela informação ela foi adicionada naquele aplicativo, naquele programa. E você consegue acessar posteriormente essa informação e realizar várias análises. Análises mais simples até análises mais complexas. Professor Hugo, você pode apresentar para a gente algum exemplo de análise espacial? Sim, a gente tem várias, né? Se a gente for pensar em análise espacial, como muito bem você introduziu o assunto, tudo que acontece na nossa volta, ela está permeada aí por uma análise espacial, né? Então, assim, a gente tem eventos acontecendo o tempo todo, né? E esses eventos, eles estão atrelados aí a uma coordenada geográfica, né? Tem ali uma referência espacial. Mas só para a gente poder entender melhor, né, do que se trata essa análise espacial, a gente poderia pensar o seguinte: imagine que uma pessoa foi a um determinado bairro e ela solicitou ali um cadastro, né, de pets, de animais, né? E aí queria se entender, né, como que seria a distribuição daqueles animais em um determinado bairro. Então o pesquisador ele iria percorrer, né, cada casa e naquela casa ele faria uma série de perguntas, como por exemplo a idade do animal, né, a raça dele, se a pessoa teria um ou dois animais. E ali você teria um formulário que estaria atrelado a uma coordenada espacial referente a cada residência que aquele pesquisador iria passar. Muito bem, com esses dados em mãos, no escritório, o que a gente poderia fazer? Nós poderíamos pegar aqueles pontos que iriam representar cada residência e para cada ponto nós teríamos todas as informações, no entanto, com a referência geográfica. Então a gente poderia responder perguntas do tipo: aonde estão os animais de uma determinada faixa de idade? Será que esses animais estão agrupados ou estão dispersos, né, naquele bairro? Aonde estão os animais que são idosos, né? Aonde estão os animais, por exemplo, de uma determinada raça específica? Será que essa raça específica, que poderia ser uma raça mais cara, por exemplo, né? Essa raça está em uma área onde o IDH ele é mais alto ou é mais baixo? Então, com isso, a gente começa a responder perguntas e fazer o que a gente chama de cruzamento de dados, que vai dar para a gente uma visão mais ampla, né, do que seria essa análise espacial.
Você falando aí, professor, de IDH, né, eu me lembrei do censo do IBGE. Né? Talvez a mais rica fonte de dados espacializados que nós temos no Brasil é o censo do IBGE. Geralmente ele acontece a cada 10 anos. O último foi em 2010, não aconteceu em 2020, creio que por uma questão política ou até mesmo por conta da pandemia, né, que atrasou tudo, mas que agora está acontecendo. Né? Os recenseadores já estão atualizando as bases cartográficas para fazer o novo censo. Não sei exatamente qual mês se inicia, mas acredito que seja nesse ano de 2022 mesmo. Aí eles gastam, né, quase um ano depois para ainda poder tabular, processar esses dados. Provavelmente a gente vai ter esse censo lá para o final do ano que vem, ou talvez no início de 2024. Mas é a mais, como eu disse, uma das mais ricas fontes de dados espacializados, porque o recenseador, aquela pessoa do censo que vai nas casas, né, para conseguir as informações, elas buscam informações referentes ao perfil do morador ou dos moradores, né, como renda, faixa salarial, né, renda per capita, escolaridade, sexo das pessoas, você tem a população masculina, feminina, você tem informações referentes à religião, enfim, se consegue traçar um perfil da população. O mais interessante é que, atualmente, essas informações elas são espacializadas de forma que cria-se um código, né, do IBGE que você associa a uma cidade, um município, a um bairro. Né? Você tem um perfil do bairro. Pessoal, o bairro A, a população é, vamos supor, 57% masculina, né, 43% feminino. A renda do bairro mais nobre da cidade, a média é acima de 10 salários mínimos. A região de maior vulnerabilidade social, a renda per capita é de meio salário mínimo. Então, assim, são informações bem interessantes, né? Que você consegue detalhar com a visita em loco, né? No local, com formulários, como você mesmo falou aí, professor, e alimentar um banco de dados, né? O Brasil tem muitos, são mais de 5 mil, né, se não me engano, mais de 5 mil municípios. Então, realmente, por ser um país de dimensões continentais, realmente é um trabalho muito difícil. Mas as tecnologias hoje também facilitam bastante. A própria portabilidade, ou mobilidade, né? Hoje você não tem mais aquele formulário de papel, você tem um tablet, né? Com GPS, as pessoas conseguem integrar esse banco de dados. Com certeza, né? E tudo isso aí nos leva a pensar que esses dados, né? Isso só possibilita, né, a análise espacial quando tudo isso é muito bem elaborado, né? Muito bem feito. Então a qualidade, né, do que está sendo coletado ali, a precisão, né, do trabalho em relação à localização geográfica, né, tudo isso tem que ser levado em consideração. Porque uma vez que eu pego uma informação, mas essa informação ela está me dando um deslocamento geográfico, isso aí já vai causar também um problema na minha análise espacial. Né? Porque daí a gente está pensando em fazer ali uma certa referência, né, a um resultado que nós obtivemos, mas aquele resultado ele pode dar ali como se fosse um falso negativo, né? Acaba nos enganando ali por conta da qualidade da base cartográfica que foi gerada. Então, o ideal seria que todos esses trabalhos fossem feitos, né, com o maior critério possível e passar por um processo, né, de limpeza e tudo mais, como você muito bem falou aí, né? E a partir de um certo momento a gente ter esses dados, né, prontos para serem utilizados, né, e com toda a acurácia que a gente precisa para esses trabalhos, né. Eu sou Hugo, me lembrei de uma situação que aconteceu comigo, né? Deixa eu contextualizar melhor aqui. Hoje as pessoas usam, né, o GPS integrado aí no smartphone sem se preocupar muito com isso. Até porque
O que é bom, né, que a tecnologia nos oferece de bom, a gente simplesmente usa sem pensar muito como era antes, como funcionava. Hoje você tem os aplicativos como o Google Maps, né, o Waze, que são aplicativos que necessitam da conexão de internet. Hoje você usa aí o 4G e já se fala até em 5G, né? E algumas capitais já estão sendo implantados. Mas antigamente você tinha os GPS offline. Então eu tive essa experiência de instalar um aplicativo desse no meu celular da época. Era bem, que os smartphones com capacidade de processamento bem reduzida, né? Acho que na época lá é a época do Samsung Galaxy, o primeiro. Nem tinha S, não sei o que, esse tanto de número ali na frente, não. Era o mais simplesinho mesmo que eu tinha condições de comprar na época. E eu instalei um aplicativo, né, de GPS no meu celular e para economizar a internet. A gente pagava ainda o pré-pago. Aí eu falei vou instalar esse negócio aqui. E eu usava tranquilamente, né? Esses bairros mais consolidados, onde não tinha muita mudança, não tinha problemas. Até que um dia eu fui para um bairro que eu não conhecia e, usando o GPS, ele me levou a instrução do aplicativo a entrar numa rua que havia modificado o sentido. Eu entrei na contramão de uma rua que era saída de uma BR, aqui em Goiânia, BR-153. Eu passei um sufoco danado, porque eu entrei na rua seguindo o GPS e quando dei por mim, eu estava na contramão com vários carros vindo no sentido contrário do que eu estava. Foi um susto, né? Ou seja, por ser offline, não houve uma atualização da base cartográfica do bairro. Eu fui guiado por um aplicativo offline, que não tinha essa possibilidade de atualização. Hoje, quando você usa esses aplicativos, né, ligados à internet, você não tem esses problemas. Usando o mesmo exemplo aqui de Goiânia, está tendo uma intervenção do BRT, né, passando pela cidade. Então, aí o centro da cidade, o centro de Goiânia, passou por várias mudanças ali, de sentidos de rua. E, muito rapidamente, os próprios motoristas, né, conseguem fazer uma espécie de mapeamento colaborativo, acionou a Google, né, notificou a mudança de sentido das ruas. E o GPS já entende que uma rua que há um mês atrás tinha um sentido, agora você não pode mais passar por ela, naquele trajeto, sem pegar uma rua acima ou uma rua abaixo, porque o sentido da rua foi modificado. Assim como como eu falei lá no início, né, da minha fala, quando você notifica um buraco na via, um radar, né, ou um acidente de trânsito, um engarrafamento, um semáforo que parou de funcionar, um semáforo que está estragado, né? Tudo isso é uma espécie de atualização da base cartográfica, né? Não, é muito interessante essa questão, né, de mapeamento colaborativo, porque envolve a população, né, da cidade como um todo, e ao mesmo tempo a pessoa está participando de um processo ali de análise espacial e ela nem sabe, né? Porque ela vai notificar ali muitos problemas que existem na cidade, como você muito bem citou, né? E agora me veio aqui em mente que dentro aqui da cidade de Goiânia, né? A prefeitura ela tem um ótimo aplicativo, né? Aonde você pode notificar qualquer acontecimento, né? Como por exemplo um descarte ilegal de resíduos, né? Em um local inapropriado, um buraco no solo, uma árvore que está caída, né? E ali você vai tirar uma foto, escrever um pequeno texto, né? Do que se refere àquela notificação e você envia para eles. Então essa informação ela já vai direto para um banco de dados em nuvens, né? E ali tem junto com aquela informação a coordenada geográfica, né, do fato que foi notificado. E o interessante disso é que aquela pessoa participou, né, daquela informação e por trás, né, desses bastidores aí existe uma equipe de gestão que trabalha, né, verificando continuamente o que está acontecendo na cidade,
né? Ou seja, qual a frequência que um determinado evento ele acontece na cidade, né? Será que a gente tem ali, por exemplo, um buraco, né, que está acontecendo com maior frequência em um bairro em decorrência de outro? Será que a gente tem, por exemplo, um processo de jogar lixo, né, em um determinado local mais em relação a outro? Então, tudo isso, essas perguntas, a gente consegue responder por meio da ajuda, né, das pessoas que estão ali fazendo esse mapeamento colaborativo, da tecnologia do aplicativo, que é muito utilizada atualmente, né, e por fim da análise espacial que está ali nos bastidores, né, ajudando para que os gestores possam fazer, né, todas essas análises aí que vão nos ajudar, né, no dia a dia. É bem interessante a gente falar dessas questões da análise espacial, que eu citei bastante já hoje aqui o Waze e o Google Maps, né? Mas até esses aplicativos de entrega, né? Como iFood, Uber Eats, ou qualquer coisa nesse sentido, que ele utiliza, se faz o uso de uma base cartográfica, né? Que seriam as ruas, com GPS, né? A maioria desses aplicativos tem como base o Google Earth, ou o Google Maps, né? O Google Earth é o mesmo sistema, mas é desktop, né? Google Maps, você consegue instalar ele aí no seu smartphone. Eles usam como base o Google Maps. Então você tem o traçado das ruas, assim como o GPS que você utiliza para você se deslocar, esses aplicativos de entrega utilizam também. A análise espacial, né, professor, você encontra em tudo. Tudo que envolve GPS, tudo que envolve software. Esse software da prefeitura, esse aplicativo da prefeitura é bem interessante mesmo. Se não me engano, é a prefeitura 24 horas, né? Isso. E ele facilita uma gestão pública mais direcionada à necessidade, quase que em tempo real ali. Quer dizer que a notificação vai ser atendida imediatamente, mas com certeza ela entra numa fila de prioridades ali, para que a prefeitura possa ir até o local, mandar uma equipe especializada para resolver o problema. Alguns episódios atrás eu tinha citado a questão do geomarketing, né? Que eu trabalhei uma época, né, nos Correios, na regional de Goiás, e lá, naquele momento, nós montamos um banco de dados com todas as unidades de atendimento, o raio de influência de atendimento dessas unidades de atendimento. A Constituição Federal falava, né, do direito, porque é uma empresa privada, é uma empresa mista, né, os Correios, que todo cidadão tinha direito ao serviço postal, né, de qualidade, né. Então, se falava muito de como uma agência ela tinha que atender toda uma região que, por um decreto deles lá, ninguém tinha que se deslocar mais que 4 ou 5 quilômetros para encontrar uma agência, né? Então, a gente tinha que implantar unidades de atendimento dentro de um raio de influência e tomar cuidado de não colocar uma agência muito próxima da outra. Ele já tinha um raio de atendimento daquela região. Aí você tinha os serviços nobres, né, dos Correios na época. Acho que alguns deles nem existem mais, mas enfim. Você tinha uma região periférica que não ofertava, por exemplo, o serviço de SEDEX 10, que é um serviço mais caro. Então você pegava uma região mais nobre da cidade para implantar a unidade de atendimento que prestava esse tipo de serviço. Aí você tinha SEDEX 10, que era entregar até as 10 horas do dia seguinte. Você tinha um SEDEX hoje, se você despachava isso, dependendo do local, que é mandar uma encomenda para São Paulo, chegava no mesmo dia. Tinha o SEDEX Mundi, que você mandava para o outro lado do mundo, enfim. Você tinha um perfil, né? Isso são os dados do IBGE, né? Você tinha um perfil de faixa etária e de renda da população, a gente fazia uma análise espacial. Falei assim, olha, nessa região vale a pena implantar essa unidade de atendimento. Essa região mais periférica, serviços básicos. Essa região mais nobre, serviços nobres, entre aspas, como eles mesmos falavam, né? Isso já é o marketing. Mapeamento de concorrência, né?
Essas pizzarias, por exemplo, elas têm um mapeamento de o quanto que vale a pena atender. Porque você não vai entregar uma pizza que vai esfriar, né? Então, tem um deslocamento, por exemplo, você não vai pedir uma pizza que o entregador, né, numa moto, vai ter que andar 1 hora para entregar essa pizza. Eles não entregam, porque tem um raio de atendimento. E hoje esses aplicativos entendem isso. O próprio iFood, quando você liga lá o GPS, ele sabe qual bairro você se encontra e quais são as empresas, né, os empreendimentos que vão te atender em função da sua localização. Então, não adianta eu estar no sul da cidade e pedir para um sanduíche, né, uma hamburgueria, me entregar lá na região norte, me entregar. Porque eles não vão entregar, porque por uma questão de logística, né, de combustível e tudo mais, mas também até pela própria questão de você pegar o alimento ainda quente. Então, olha só, são coisas tão básicas, coisas tão simples, que muitas vezes a gente não pensa, mas os aplicativos, né, fazem essa análise espacial e trazem esses pequenos detalhes que a gente às vezes não se dá conta. Né? Essa área de geomarketing, eu acho que é o melhor exemplo, né, que a gente poderia trazer para falar de análise espacial, né? Primeiro porque, assim, para quem está nos ouvindo, né, o geomarketing, ele é uma técnica, né, que é bastante utilizada atualmente no mercado mesmo, né? Então, assim, a pessoa quer implantar um novo negócio, né, implementar, seja uma clínica, seja um supermercado, seja um atacadista, seja uma distribuidora, né? Se você não fizer uma pesquisa de mercado antes, né, para saber se aquele local que você está colocando o seu comércio, ele realmente é o lugar mais adequado, você provavelmente vai estar fadado ali ao fracasso, né? Porque um ponto errado, ele acaba quebrando o negócio, né? Então, o geomarketing, nesse sentido, ele tem ajudado bastante nesse ponto, porque a gente tem hoje muitas bases de dados, né, que nós podemos gerar essa análise mais macro, né, e verificar se aquele ponto é o ponto ideal mesmo para a montagem de um negócio, né? Ou seja, será que aquela região que eu estou montando meu negócio, ela tem aos arredores ali outros concorrentes? Será que o tipo de negócio que eu estou montando seria interessante eu ficar próximo de outros concorrentes? Será que a renda per capita daquela população que está ali seria interessante para um determinado tipo de negócio? Então a gente começa a se fazer várias perguntas e aí a gente já pensa novamente no tanto que o dado, né, hoje, ele é uma moeda de troca valiosa, né, valiosíssima. Porque sem dados a gente não consegue fazer nada, né, e principalmente gerar uma boa análise espacial, né. Então o geomarketing ele é uma ferramenta extraordinária, né, nesse sentido, e eu acho que ele é o maior exemplo, né, que a gente poderia trazer em relação à análise espacial, né. Claro, com certeza. Bem, a gente poderia ficar falando horas e horas aqui sobre essas possibilidades e aplicações. Vamos passar então para a parte das perguntas dos nossos alunos. Vou colocar a primeira aqui. Que tipo de dados os problemas de análise espacial utilizam? Bom, essa pergunta eu acho que a gente até já falou um pouco sobre ela aí, né, durante o episódio. Os dados são praticamente tudo que é gerado, né, a gente pode utilizar como dado para análise espacial, né? Desde um dado de um sensor, né, que coleta ali de uma forma fixa, né, a informação, e essa informação vai para um banco de dados, e posteriormente eu posso utilizar aquela informação para fazer algum tipo de análise. Eu poderia pegar, por exemplo, um dado móvel, né? Se você está fazendo ali a sua corrida diária, né, numa pista de Cooper, e aquilo ali fica gravado no seu celular, aquilo também pode ser um dado utilizado para fazer uma análise espacial. Então, ou seja, ele não é um dado que está fixado em um determinado local. Você está em movimento, mas ali eu posso analisar, por exemplo,
qual a diferença que você, a velocidade média, por exemplo, que você corria num dia, no outro dia você já tem um outro tipo de velocidade, e aquilo ali dá para a gente gerar uma diferença, né? E fazer esse tipo de análise, né? Eu poderia pegar, por exemplo, um dado de uma coleira, né, de telemetria que está num animal e verificar por meio de um mapa de calor aonde que aquele animal tem frequentemente passado em uma determinada região, né? Então, assim, são inúmeras as possibilidades e para responder essa pergunta, eu diria que qualquer coisa que tenha uma coordenada geográfica, qualquer tipo de informação, ele é utilizado como dado, né, para análise espacial. É isso aí. Ficou bem respondido. Temos uma segunda pergunta aqui. Quais os principais desafios das análises espaciais atualmente? Essa eu vou responder. Bem, os principais desafios para a nave espacial, eu acredito que seria o volume de dados que se trabalha hoje, né? Se por um lado você tem um aumento da capacidade de processamento desses dados, computadores cada vez mais rápidos, computação em nuvem, né, que possibilita trabalhar aí com servidores da Google, por exemplo, você tem uma demanda, né, de ter dados cada vez mais detalhados, né? Eu costumo dizer o seguinte: antigamente os smartphones tinham uma capacidade de armazenamento interno, né, pequena, porque as fotografias não eram tão boas. Hoje, quando você tira uma única foto no seu celular, observe a quantidade de espaço que ela ocupa. Aí você tira centenas de fotos, grava um vídeo em HD, né, alta definição. Tudo isso vai demandar mais espaço no seu aplicativo, né, no seu smartphone. O mesmo se aplica para as análises espaciais. Com imagens de satélite de alta resolução, ocupando um espaço em disco muito maior, com bases cartográficas cada vez mais detalhadas, mapeamento colaborativo, né, como nós falamos aqui, com várias pessoas alimentando um único banco de dados. A dificuldade que eu vejo hoje é que cada vez mais se exige em capacidade de processamento e em espaço em disco. Aí tem então um exemplo interessante, né, de uma aluna que entrou em contato comigo recentemente, que é fazer uma delimitação da bacia hidrográfica, né, que é mostrar onde uma bacia hidrográfica ela está mapeada. E ela escolheu uma bacia muito grande, que é a bacia do Rio São Francisco, né, que pega aí dezenas de municípios, aí, se só me engano, 3 estados diferentes. E ela baixou um modelo digital de elevação, né, uma imagem de radar, que tinha acho que umas 25 cenas para ela juntar. Aí quando ela me explicou o que ela estava tentando fazer, eu disse: olha, a capacidade de processamento do seu computador não é suficiente para unir, né, fazer um mosaico de tantas cenas, né, vários arquivos pesados, né, para depois você delimitar essa bacia. Qual seria a solução para ela? Fazer o uso da plataforma Google Earth Engine, por exemplo. E lá você tem a computação em nuvem. Ou seja, da sua casa você consegue acessar os servidores da Google, processar na máquina deles, no servidor deles, né? E depois fazer o download apenas do resultado da nave espacial que você quer, né? O recorte espacial, no caso ali, seria fazer um mosaico dessas imagens de radar e depois delimitar a bacia. Então, se por um lado nós temos esses desafios, né? Por outro, nós temos soluções cada vez mais interessantes, né? No caso da Google, ela disponibiliza seus servidores. De tempos em tempos, né, a Google renova todos os seus servidores. E eles tiveram essa ideia, em vez de descartar essas máquinas, que são muito boas também, por que a gente não coloca ela à disposição da população? E assim foi feito o projeto Google Earth Engine. Você consegue fazer um processamento em nuvem sem ter que instalar nada na sua máquina. Você entra no site deles, seleciona os dados espaciais que você quer analisar, né? E lá você faz a análise e depois o download. É isso. Nós temos desafios, né? Cada vez mais
um maior número de volume de dados, mas, por outro lado, as tecnologias permitem cada vez mais contornar esses problemas. Professor Hugo, eu acho que a gente pode caminhar para o final aqui do nosso episódio. Quer fazer alguma consideração final? Não, é só dizer mesmo que essa área, né, ela está em constante expansão, né, e como a gente sempre lembra aqui, né, as tecnologias elas estão numa tomada, né, de expansão aí exponencial, né, e a partir de agora, né, a gente vai ter aí a entrada do 5G e isso vai gerar muito mais materiais, né, muito mais conteúdo do que a gente já teve até agora nesse momento, né? E como você muito bem colocou aí na sua última resposta, o desafio grande vai ser esse, né? Como que a gente vai gerenciar essa quantidade de informações, né? E fazer análises, né, cada vez mais precisas, né, e mais acuradas. Então fica aí um desafio, né? Eu acho que a gente vai precisar pensar bastante nisso. Eu acredito que as soluções virão, né? A médio e curto prazo aí, com certeza. Eu acredito nisso também. As tecnologias espaciais, né, as geotecnologias de maneira geral, elas dão um salto de avanço tecnológico em um curto espaço de tempo. Eu acho que eu já até falei isso num episódio anterior aqui. O que se fala hoje, daqui a 5 anos, pode estar totalmente defasado. Você está ouvindo esse podcast em 2022, ótimo, né? Você está atualizado. Talvez se você ouvir esse episódio daqui 5 anos, lá em 2027, você vai ver como estamos atrasados nas tecnologias, porque a cada ano que se passa, você vai ter novidades, né? Você vai ter novas tendências, o 5G é algo que a gente sempre fala aqui, metaverso, tudo isso aí está diretamente ligado a análises espaciais cada vez mais complexas, né? E as geotecnologias de maneira geral. Professor Hugo, então por hoje é só. Agradeço mais uma vez aí a sua participação, sua colaboração nesse projeto. Agradeço os alunos também que estão sempre contribuindo conosco com as suas perguntas. E por hoje é só. Até o próximo episódio, professor. Até o próximo, pessoal. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.